Jacó. O seu reino nunca terá fim. Mas como eu posso ter um filho se ainda nem sou casada? O Espírito Santo vai vir sobre você e vai te cobrir com o seu poder. Por isso, o filho que vai vir de você vai ser chamado Santo e Filho do Altíssimo, porque para Deus nada é impossível. Eu sou a serva do Senhor. Eu estou pronta para fazer tudo o que for necessário. Que seja feita a sua vontade. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois vi humildade na sua serva. Eis-me aqui. Escutem, escutem, me ouvem. Escutem, escutem, me ouvem. Escutem, Maria está grávida. O filho dela vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Que alegria!
vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus, vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. E os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo, Ele é o Senhor, cantando Santo, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo.
Verbo que estava com Deus e que é Deus. Sua vida revela a beleza que há no Pai. Quando a palavra tomou forma, quando a letra se consumou, antes de escorrer sangue, dele vieram lágrimas. Que toda forma de vida celebre o choro da criança. Não foi trenó, foi manjedoura. Não foi touca, foi coroa. Não foram presentes, foi incenso, ouro e mirra. O Santo Espírito que inspirou a vida e que nos trouxe vida, se fez presente e habitou entre nós. O sol, que ele brilhe mais forte. Que os mares gritem o seu nome. Que toda a terra cante, que gloriosos são os olhos do menino que nasceu. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra
Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa manhã. Nós adoramos o teu santo nome nessa manhã. Nós bendizemos ao Senhor. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador. Nós te exaltamos, Senhor. Exaltado és. Exaltado. Ó Senhor. Tu és exaltado. Exaltado és. Exaltado és. Exaltado, ó Senhor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco, edifique as nossas vidas por meio da palavra e através do Espírito Santo. Libera sobre nós a edificação do corpo de Cristo nesse momento e fala conosco. Abre os nossos olhos nessa manhã em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, esse é um dia, amanhã também, são dias que nós celebramos o Natal. Comumente celebramos nessa época o Natal, é um momento que as famílias se reúnem, né? É um momento que nós ficamos juntos com os nossos familiares e temos uma grande oportunidade de falar do Evangelho. Mas pastor, muitos perguntam, me mandaram mensagem essa semana, pastor, mas a gente sabe que o Natal é uma festa pagã, essa é a mensagem que eu recebi, a gente sabe que o Natal é uma festa pagã, a gente não celebra o Natal, por que a gente fica celebrando esse dia? De fato, nós não sabemos o dia exato que o Senhor Jesus nasceu. Provavelmente ele nasceu entre setembro e outubro, numa festa lá em Israel, chamada de Festa dos Tabernáculos. Mas eu quero que você entenda que esse dia 24 para o 25, é um dia de grande oportunidade para você pregar o Evangelho. É um dia de grande oportunidade de você falar dentro da sua casa a respeito do Evangelho. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala que ele fez de tudo para pregar o Evangelho. E não é porque nós celebramos esse dia e sabemos também que não é o dia que Jesus nasceu, que a gente não vai aproveitar essa data para pregar o Evangelho. Então nós vamos fazer de fraco para com os fracos. Isso o apóstolo Paulo diz. E é interessante que a Bíblia não fala para você celebrar o aniversário de Jesus, sabia disso? A Bíblia fala para você lembrar da morte de Cristo. Mas até no nascimento do Senhor Jesus, é lembrar da morte dele. Nós vamos ver hoje aqui. Mas a Bíblia também não fala para você comemorar seu aniversário, mas você comemora. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Tem um irmão aqui da igreja, que ele participa do louvor, chama Adriano, eu não queria falar o nome dele. Ele nasceu em um dia e foi registrado em outro. Então a gente nem sabe o dia que comemora o aniversário dele. Da mesma maneira, nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus nasceu. Nós temos, talvez, a época. Mas é uma boa data para nós sabermos que ele nasceu, morreu e ressuscitou. Ele nasceu para ser o nosso Salvador. Salvador dos nossos pecados. E ele ressuscitou para nos fazer justos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para celebrar a obra dele ali na cruz. Tem uma coisa interessante também, que os irmãos me perguntam. Me ajuda aí com o barulho. Pampararana. Fecha a porta aí. Olha só. Tem uma coisa interessante, que os irmãos me perguntam também sobre a árvore de Natal. Inclusive tem uma árvore de Natal lá na frente. Alguém viu? Foi a nossa irmã Juliana que nos abençoou, ofertando. A Maiara fez uma decoração lá para a gente tirar foto no final. Aleluia. Mas você sabe que tem muita sabedoria na árvore de Natal? Sabia ou não? Vou te explicar. O homem,
quando ele caiu por causa do quê? Do fruto comeu da árvore errada, foi ou não foi? Sim ou não? Caiu porque comeu da árvore errada, sim ou não? Sim. Você vai ver então, que eu vejo sabedoria nisso. O que nós normalmente colocamos nos pés da árvore? Presente. Presente. No jardim, o homem caiu porque comeu da árvore errada. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós vemos que em outro jardim, lá no jardim do Getsemane, Jesus agora está aos pés também de uma árvore, orando e intercedendo, e a ponto de suar sangue. E ele é o presente de Deus aos pés da árvore para nos salvar. Então eu vi sabedoria nisso também. E ele mesmo pegou a árvore do conhecimento do bem e do mal, fez dela uma cruz e se pendurou nela para levar toda a nossa maldição. Para que agora ele pudesse ressuscitar e ser a árvore da vida para nós. Então a história do evangelho é a história de uma árvore, de várias árvores. Eu não sei se você sabe, estudiosos acreditam que a madeira que fez a cruz, ela é a madeira do cipestre. O cipreste, ou cipestre, agora confundi a palavra, cipreste, obrigado. É um conjunto de árvores ornamentais, assim como a árvore que você ornamenta para colocar lá na sua casa, alguns de vocês. Essa mesma árvore, provavelmente foi a árvore que foi feita a madeira da cruz. E Jesus morre nessa árvore, pendurado nela, sendo o presente de Deus pelos nossos pecados. Então receba o presente hoje, que foi colocado aos pés da árvore. Aleluia. Glória a Deus. Vou começar a pregar agora. Amém. Eu quero compartilhar com você os 7 sinais, pra você não ficar ansioso, só 7. Amém? 7 sinais do Natal. Talvez eu consiga terminar tudo hoje. Se eu não conseguir, depois eu compartilho com você o esboço e você pode meditar. Amém? Eu quero começar dizendo para você, o primeiro sinal do Natal é o sinal das pessoas que Deus valoriza. Se você for ler o Evangelho de Lucas, ali no capítulo 1 até o capítulo 3, fala o nome de várias pessoas. Olha, a palavra aqui é importante, pode olhar para mim. Olha para mim. Não é o pregador que é importante. O pregador não é importante, o importante é a mensagem do pregador. Olha aqui para mim, são só crianças saindo, é normal. Olha aqui para mim. Do capítulo 1 de Lucas ao capítulo 3 de Lucas, nós vemos a menção de 14 nomes que figuram nesses capítulos. Mas no capítulo 3, vou começar de trás para frente, nós vemos 7 nomes de pessoas do mundo, de pessoas que o mundo valoriza. Em Lucas capítulo 3, nós vemos, verso 1, pode projetar por gentileza? Olha aqui para mim. Capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, que ele era o quê? Imperador. O imperador é valorizado pelo mundo? Sim. É uma pessoa importante no mundo? Sim. É o primeiro nome que nós vemos aí. Segundo nome. Governador. Governador é uma pessoa importante no mundo? Pôncio Pilatos, da Judéia. Depois nós vemos o rei, tetrarca, Herodes. Depois o irmão dele, Filipe, que também era rei em outra região. Né? E depois vemos também Amor, estou precisando de óculos. Lisânias. Demorou, precisei de concentração. Orem por mim, irmãos, a idade está chegando. Nós vemos também que Lisânias é mencionado, né? Próximo versículo. Verso 2. Além deles, Anás e Caifás. Veja, Anás e Caifás eram sacerdotes de Israel. Mas tem um problema. Naquela época não podia ter 2 sacerdotes. A lei proibia terem 2 sacerdotes. Isso é para você ver que como estava decadente a nação de Israel. E esses 2 sacerdotes são colocados com esses homens importantes da política do mundo. No verso 1 e 2 do capítulo 3. Sabe quantos versículos foram destinados para essas 7 pessoas? Apenas 2 versículos. Agora no capítulo 1 e capítulo 2 são mencionados mais 7 nomes. E lá nós vemos que 132 versículos são destinados a essas 7 pessoas.
nós vamos ver lá que as 7 pessoas são Teófilo, Zacarias, pai de João Batista, Isabel, mãe de João Batista, Gabriel, que é o anjo mensageiro do Senhor. Vemos também Maria, mãe do Senhor Jesus, e vemos também João, que ali fala do nascimento de João Batista, e por fim, vemos o Senhor Jesus. Isso aqui é um contraste. Se você for ler a Bíblia, você vai ver esse sinal. É um sinal das pessoas que o Senhor valoriza. Há pessoas que o Senhor valoriza. E as pessoas que o Senhor valorizam são aqueles que são facilitadores da vinda de Cristo, do mover de Deus. Para esses, a Bíblia destinou 132 versículos. Para aqueles que o mundo valoriza, apenas 2. Apenas 2. Agora, o sinal do nome, ou das pessoas que Deus valoriza, está escondido no nome, porque nada na Bíblia está por um acaso. Fala para o irmão que está ao seu lado, nada na Bíblia está ali por um acaso. Veja, projeta por gentileza os nomes. O primeiro nome é Teófilo. Teófilo significa o quê? Amigo de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é um amigo de Deus. Você é um Teófilo. Segundo nome, Zacarias, pai de João. O que significa Zacarias? Lembrado por Deus. Terceiro nome, Isabel. Isabel significa promessa de Deus, ou juramento. Quarto nome, qual é? Gabriel. Gabriel é o quê? O quê, irmãos? Homem de Deus. Homem de Deus, ou mensageiro de Deus. Quinto nome, qual é? Maria. Olha o que significa Maria. Rebelião. Uau! Rebelou. Rebelião. Sexto nome, João. O que significa João? E sétimo nome mencionado ali, nesses 132 versículos, Yeshua, Jesus. O primeiro sinal que eu quero compartilhar com você do Natal é o sinal daquelas pessoas que Deus valoriza. Porque as pessoas que Deus valoriza têm uma mensagem a passar para você. Se você é alguém que Deus valoriza, e como que você sabe que você é alguém que Deus valoriza? Você é filho, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você tem uma mensagem a passar para outras pessoas. Qual que é a mensagem escondida aqui, nesse momento que Jesus vai nascer? Qual é a mensagem? Ela está escondida nos nomes. Projeta por gentileza. Próximo slide. Teófilo, amigo de Deus. Amigos de Deus. O Senhor se lembrou de vocês e da sua promessa. O homem se rebelou, Maria, contra ele, mas por meio da sua graça, João enviou o seu Yeshua, Salvador. Primeiro sinal, então, que nós vemos, é o sinal escondido nos nomes. Primeiro sinal do Natal é o anúncio profético do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. O homem se rebelou, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem pecou, cometeu alta rebelião contra Deus, mas mesmo assim, Deus se lembrou da sua promessa lá em Gênesis, e enviou a você e a mim, o seu Filho amado, para morrer em nosso lugar e nos salvar. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Esse é o primeiro sinal que nós vemos aqui na palavra. O segundo sinal é o sinal da Virgem. Nós vemos que lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, nos conta a respeito da queda do homem. Sabe, Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o homem para morrer. O homem foi criado para viver o quê? Eternamente. Eternamente. Deus não criou o homem para ter enfermidade, doença. Deus não criou o homem para viver na pobreza. Deus criou a mim e você, a Bíblia fala, a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele. O problema é que o homem escolheu errado. Pastor, mas por quê? Por que Deus não impediu? Porque Deus deu um presente para o homem. Deus deu um presente para mim e para você chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa livre escolha. Por que você veio ao culto aqui hoje? Porque você escolheu vir. Você está aqui obrigado? Não olha para sua esposa. Você está aqui obrigado de forma alguma. Você escolheu. Se você escolher levantar agora, quem que vai te impedir? Talvez o pastor vai falar aqui na frente, senta aí, irmão. Mas você escolheu levantar. Deus nos deu livre-arbítrio.
Isso é um presente, uma dádiva. Deus não criou robôs para colocar numa fábrica de produção e lá então trabalhar sem pensar, sem escolher. Não, não, Deus te escolheu e Deus te criou, né? Além disso, Ele colocou em você o poder de escolher. O problema é que o homem escolheu errado. E a Bíblia fala da queda, então. O homem caiu. Mas na queda do homem, lançou-se a primeira profecia da Bíblia. Isso eu amo as Escrituras, porque ela é perfeita, ela me empolga, né? Ali nós vemos que a primeira profecia da Bíblia foi lançada pela própria boca de Deus. Qual que é a profecia? A profecia é que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira profecia então é do matador de serpente, ou do matador de dragão, que não é São Miguel, é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que da semente da mulher viria então aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Se você pisar no rabo de uma cobra, ela continua te mordendo. Mas se você pisar na cabeça de uma cobra, acabou o veneno. Acabou o veneno. Não tem poder mais para envenenar. O Senhor Jesus então, na cruz do Calvário, esmaga a cabeça da serpente. E Ele extirpa o veneno da serpente da humanidade, daqueles que creem nele. A Bíblia então nos mostra que ali é lançada a primeira profecia. Mas algo interessante, o Senhor, nosso Deus, diz ali, semente. Eu pergunto para você, mulher tem semente? Não, não tem. Quem tem a semente é o homem. O homem é que tem o semente. Entendeu? A semente vem do homem. A semente não vem da mulher, a mulher é a terra, aonde se lança a semente. Então, o Senhor então está mostrando para nós que essa primeira profecia envolveria um grande milagre. Então, o sinal da virgem é o sinal do grande milagre de Deus. Qual que é o grande milagre? Que uma virgem daria à luz. Mais tarde, pouco mais de 700 anos antes do Senhor Jesus vir, Isaías profetiza. Isaías, lá no capítulo 7, no verso 14, 700 anos antes do Senhor vir, ele traz mais luz a respeito da profecia de Gênesis. Olha o que ele diz: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Esse sinal vem de quem? Fala assim, do próprio Deus. O Senhor mesmo nos dará um sinal. Qual que é o sinal que Ele vai nos dar? É o sinal da virgem. Olha só, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Preste atenção, virgens não dão à luz, naturalmente dizendo. Virgens não podem ter filhos, naturalmente dizendo. Para que haja um filho, tem que haver um milagre extraordinário. Nós vemos então que o Senhor colocou um sinal para nós. Quando uma virgem der à luz, eis que o Messias é chegado. Esse é o sinal da virgem. A Bíblia ainda diz mais, que no capítulo 9, no verso 6 de Isaías, ele continua explicando a profecia. E olha o que ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Aqui merece uma consideração. Jesus, ele teve que se fazer gente? Sim ou não? Tem crente aqui hoje? Tem crente que fala amém? Tem crente que está aqui hoje? Romanos 12:1 diz, para você, quando for cultuar a Deus, trazer seu corpo. Você está em corpo aqui? Não vem espírito não. Fala também. Mas eu vim com o meu corpo também, né? Então, se você está presente aqui comigo, dê amém. Responda as minhas perguntas para você pensar. Aleluia. Preste atenção. Olha aqui o que diz Isaías. Porque um menino nasceu. Jesus, ele teve que nascer, fazer gente. Ele teve que nascer de uma virgem. A porta de entrada nessa terra é aonde? A barriga da sua mãe, filho. Essa é a porta de entrada. Jesus também teve que entrar por essa porta. Porque ele não é ladrão, ele não pode saltar o muro. Ele vem pela porta. A porta é a barriga de Maria. O útero virgem. A Bíblia nos mostra então que um menino nasceu. Mas um filho nasceu? Já dei a resposta para você. Não, por quê? Ele continua dizendo, vírgula, um filho fez o quê? Se nos deu. Por quê? Porque Jesus, como filho, nunca nasceu. Ele sempre foi filho. Eternamente ele é o Filho de Deus.
Então ele não pode nascer filho, ele nasce como um menino, mas filho sempre ele foi. Tanto que é precisa a palavra. O governo está em seus ombros. E o seu nome será o quê? Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça. O juízo aconteceu na cruz. Lá na cruz, ele recebeu o meu juízo para que hoje você tivesse o quê? A justiça de Cristo. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Veja, nós vemos que foi profetizado 700 anos antes a vinda do Messias. Milhares de anos antes, nós vemos o Pai profetizando a respeito da semente da mulher que enviaria para esmagar a cabeça da serpente. Então, nós vemos que o sinal da Virgem é o verdadeiro sinal, na verdade, do Natal. Esse é o sinal da Virgem. O sinal da Virgem é o sinal do nascimento do Salvador. Nós vemos isso em Gênesis, vemos aqui também em Isaías. E olha o terceiro sinal agora. Estou chamando o terceiro sinal de o sinal da pergunta. Pastor, por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Fala para o irmão que está ao seu lado, onde você está hoje? Ele te respondeu? Respondeu? Então é porque você está aqui. Quem não respondeu não está aqui ainda. Preste atenção. Deus, ele não sabia onde Adão estava? Deus, ele não sabe todas as coisas, ele não é onisciente. Onisciente quer dizer que ele sabe tudo. Tem ciência de tudo. Ele sabe onde está todas as coisas. Por acaso Deus pode perder algo? Por acaso Deus pode fazer como você, esquecer a chave? Por acaso o Senhor pode esquecer a data de aniversário? Ou o dia do seu casamento? Com a noiva? Não, ele não pode, está marcado. Nós não sabemos, mas ele sabe. Preste atenção. Ele pergunta para Adão, Adão, onde você está? Olha que interessante. Vou te dar uma cola. Talvez você nunca se perguntou a respeito disso. Qual a primeira pergunta da Bíblia? A primeira pergunta da Bíblia é, onde você está, Adão? Aonde você está? Primeira menção na Bíblia, ela é muito importante. Agora, nós vimos aqui que Deus, ele sabia onde Adão estava. O problema é que Adão, no dia que caiu, não sabia mais onde estava. Porque toda vez que nós caímos, nós não sabemos onde estamos mais. Veja, então Adão, ele perdeu. Perdeu o quê? O significado. Perdeu a identidade. Ele não sabia mais onde estava. Qual foi a resposta de Adão? Senhor, eu tive medo e me escondi. Estava com vergonha e me escondi. Veja, toda vez que você não sabe onde você está, provavelmente é porque você está com medo e com vergonha de Deus. Esse é o sinal, o primeiro sinal que nós vemos ali em Gênesis, da pergunta. Mas, em contraste a isso, nós vemos que no Novo Testamento também tem uma pergunta. Qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Ela vem para entrar em contraste com a primeira pergunta do Antigo Testamento. A primeira pergunta do Novo Testamento é, aonde está o rei? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Aonde está o rei? Interessante que essa pergunta envolve o nascimento de Jesus, envolve o Natal, o nascimento do Salvador. E essa é uma pergunta que todo homem deveria fazer. Onde está o rei? Porque homens sábios perguntam onde está o rei. Homens sábios perguntam onde está o rei. Porque nós vemos que os reis magos perguntaram, ou os sábios daquela época, que vieram atrás de Jesus, seguiram a estrela dele durante 2 anos, perseguiram essa estrela para saber onde Jesus estava. Eles perguntaram, onde está o rei? A Bíblia fala que eles foram primeiro no palácio. E lá no palácio eles não encontraram a resposta, porque nas pessoas importantes desse mundo não tem a resposta da salvação. Mas depois ele foi orientado pela estrela, pelos anjos, a irem até um local aonde estava o rei dos judeus, um bebê. Lá então eles descobriram onde estava o rei. Então a segunda pergunta mais importante da Bíblia é, onde está o rei?
Primeiro Deus te pergunta onde você está. Você tem que falar para Ele o quê? Senhor, eu caí, eu pequei, eu preciso de um Salvador. Eu não posso me justificar por mim mesmo. Eu não posso me reconciliar por mim mesmo. Eu não tenho justiça em mim mesmo que me reconcilie com o Senhor. Mas a segunda pergunta é: onde está o Salvador? Onde está o Rei? E Deus então te leva, através da estrela, até o Rei. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia as estrelas apontam para os pastores que estão à frente da igreja. Sempre esses pastores têm que apontar para Cristo, te levar para Cristo, te levar para o lugar onde Cristo está, e lá você se oferecer a Ele. Hoje é um dia de se oferecer a Cristo aqui. Pergunta então para o seu irmão onde está o Rei novamente. Fala para ele responder aonde está. Fala, está dentro de mim, no meu coração, aleluia. Quarto sinal. Sinal da manjedoura. Lucas capítulo 2, verso 12. Lucas 2, 12. Vai nos mostrar agora o propósito pelo qual Jesus veio. Lucas 2, 12. Vai deixar claro para nós a missão de Cristo. O alvo pelo que Ele foi dado. Ele foi dado para nos salvar. Mas tem uma forma que Ele faria isso. E a forma é a morte. Jesus é a única criança que foi dada por Deus para morrer. Seus filhos não foram criados para morrer. Nossas crianças não foram criadas para morrer. O pecado entrou no mundo, assim também entrou a morte. Jesus, por sua vez, é a única criança que Deus determinou que deveria morrer. E nós vemos esse anúncio da sua morte no seu próprio nascimento. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 12: e isto você virá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Veja, nós vemos alguns presépios em shoppings, em locais públicos, aonde o Senhor Jesus está ali, uma imagem, né, do Senhor Jesus, enquanto criança, está ali deitado numa manjedoura, e essa manjedoura, por sua vez, ela é de madeira, mas naquela época não era assim. Naquela época as manjedouras eram de pedra, escavada, e nela então, se escavava e colocava água, ou alimento, para que os animais viessem e comessem naquela manjedoura de pedra. Então Jesus, ele foi colocado, o Senhor Jesus, ele foi colocado numa manjedoura de pedra, e ele foi enrolado em panos. Nós vemos aqui então que é um anúncio do que iria acontecer com ele, já no dia que ele nasceu. Se você olhar para essa imagem, projeta por gentileza, você vai ver a imagem de uma manjedoura aqui. A imagem da manjedoura, essa do lado esquerdo em cima e essa embaixo. Isso é a manjedoura daquela época. Como eu disse para você, eles colocavam água na manjedoura e colocavam comida para os animais, para que as ovelhas, né, viessem e comessem. Essa era a maneira que se alimentavam os animais naquela época. Mas se você olhar para o lado direito, você vai ver o túmulo do Senhor Jesus. O túmulo do Senhor Jesus é muito parecido com a manjedoura, porque no dia que ele nasceu, já estava dito, prescrito, o que iria acontecer. Ele nasceu para morrer e ser colocado num túmulo. Se ele foi colocado num túmulo, aqui está claro. Não precisa de muito entendimento para entender que ele foi dado a nós como alimento. Por isso ele é o seu alimento, ele é o meu alimento. Mas também não precisa de muito para entender que ele é a sua água. Ele é a água da vida. Aquele que beber dele jamais vai ter sede. E nós somos o seu rebanho, os seus cordeiros, as suas ovelhas. Nós estamos aqui então para nos alimentar dele, comer dele. Nós nos alimentamos da sua morte e da sua ressurreição. Nós vemos então que esse sinal da manjedoura foi nos dado também, como Natal, para mostrar que ele nasceu para morrer. Na sua morte, ele foi colocado num túmulo virgem, porque ele saiu de um ventre virgem. Na sua morte, ele foi enrolado em panos, assim como no seu nascimento também ele foi enrolado em panos, para mostrar para nós que é na sua morte que nós temos a vitória, e na sua ressurreição nós temos a sua justiça. Aleluia! Glória a Deus. Quinto sinal, o sinal dos pastores. Vocês conseguem lembrar os outros sinais anteriores?
Houve-se um silêncio no céu. Durante 30 minutos. Olha só. Depois eu vou mandar para você lá no grupo da igreja. Aleluia. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores. Sabe, você tem que aprender a valorizar o pastor. Primeiro o pastor, Cristo. Depois os seus auxiliares, os pastores que aqui estão e que servem na vida da igreja. Você vai ver que é anunciado primeiro aos pastores. Os pastores têm no coração de Deus tem um espaço de muito carinho. Abraão era pastor de ovelhas. Jacó era pastor de ovelhas. Isaac era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Os chamados de Deus, ele tem alguma coisa a ver com os pastores de ovelhas. E agora, quando o Senhor vai nascer, a mensagem é dada primeiro a quem? Aos pastores. Naquele dia a Bíblia fala que era noite, e a noite se fez o quê? Dia. Porque quando Jesus nasce no seu coração, é dia para você. Mas aqueles que estão em trevas, sem Cristo, ele não pode ver o dia. Preste atenção. A Bíblia fala que veio o anjo do Senhor. Esse anjo anunciou aos pastores, em Lucas capítulo 2, verso 8. Pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Qual foi a palavra que ele disse, que esse anjo disse aos pastores? Não temas, não tenham medo, não tenham medo, porque hoje, lá na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, aleluia. Você percebe então que a mensagem é a mensagem das boas novas que os pastores receberam. A mensagem que o anjo ainda diz é: hoje eu tenho novas, grandes e boas novas, de motivo de muito júbilo e alegria. Essa é a mensagem que os pastores estão proclamando hoje nos púlpitos. Essa é a mensagem. Qual a mensagem? De que Jesus nasceu. Ele se fez homem. Ele tomou o meu e o seu pecado. Ele se fez pecado na cruz do Calvário e levou a minha maldição, a sua maldição. Para que agora eu tivesse vida e vida em abundância. Por isso hoje nós comemos e bebemos de Cristo, para que a vida dele possa fluir em nós. Aleluia. Essa é a mensagem que eles receberam. Sabe? Interessante que Deus valoriza os pastores, mas o povo lá fora não valoriza. Porque pastores para o mundo é abominação. Pastores para aqueles que estão no Egito é abominação. Mas a mensagem foi dada a eles primeiro. E eles têm um compromisso de proclamar essa mensagem. Mas antes de proclamarem, eles têm que experimentar dela. Nós vemos que eles foram atrás do Senhor Jesus. Em qual lugar? Na onde o sinal foi dado. Então esse é o sexto sinal. O sinal do local. Belém, Efrata. A Bíblia fala que Jesus, a profecia, que Jesus iria nascer na cidade de Belém. Belém, Efrata. Belém significa o quê? Casa do pão. Mas parece que o Senhor está falando de comida aqui, bebida o tempo inteiro. Quem gosta de comer e beber, gente? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer pastel, piqui, pamonha. Tomar uma Coca Zero. Estou tomando Coca Zero agora. Eu gosto de comer e beber. É uma coisa que você faz naturalmente, não é verdade? Requer esforço. Quantos aqui ficam esforçando assim? Nossa, eu tenho que comer aquela feijoada hoje, eu não aguento mais. Ou aquela picanha, aquele churrasco. De novo. Ainda mais do braseiro, né? Preste atenção, comer e beber não envolve prazer. Comer e beber, não, além de envolver prazer, eu pergunto para você, você conhece o que acontece dentro do seu organismo depois que você come e bebe? A não ser que você seja um nutricionista, um estudante ali de medicina. Talvez você conheça algumas implicações, nutrólogo. Mas quem come e bebe não fica lá pensando, isso aqui vai me produzir, agora está sendo separada a vitamina C aqui dentro da minha barriga, agora está sendo separada a proteína. Não, você só come e bebe, não é verdade? E aí o que acontece? O milagre da digestão. Você nem sabe o que está acontecendo ali dentro, o que tem naquela comida. Da mesma maneira somos nós. Quando você vier aos cultos, venha para comer de Cristo
e beber de Cristo. Talvez você fale, mas pastor, eu não entendo tudo que o senhor fala. Não tem problema. Você não está aqui para entender, primeiramente. Você está aqui para comer, primeiramente. Depois você entende. Depois a luz vem. Então, quando você estiver aqui, coma, beba. Na medida que você come e bebe, os nutrientes estão entrando no seu espírito e vida começa a fluir dentro de você. Você sai daqui assim, cheio de fé. Você fala, essa semana vai acontecer o que o Senhor está me dizendo. Essa semana vai haver uma restauração na minha casa. Essa semana vai haver uma libertação. Essa semana vai haver uma cura. Aleluia. Porque você comeu e bebeu, filho. Mas se você senta aí na sua cadeira e pensa assim, já ouvi isso. Acabou de comer na hora. Quantos aqui comiam na casa da avó? Eu pergunto para você, todo domingo sua avó fazia uma comida diferente? Não, lá na minha família eram 30 primos, 40 tios. É uma multidão. 40 tios foi exagero, mas uns 30 primos era verdade. Eram 12 tios que eu tinha. 30 primos. E o almoço de domingo na casa do meu avô e da minha avó, normalmente, né, era a mesma comida. Porque cozinhar para um tanto de gente desse, não era barato não. Então, normalmente era uma galinha caipira ali, um arroz, né, era uma salada. E eu não chegava lá e falava, de novo essa comida? Eu falava, não, eu quero é comer. Que bênção, eu vou estar comendo aqui junto. Da mesma maneira, a palavra do Senhor, muitas vezes você já pode ter ouvido. Mas cada vez que você come, você é alimentado. Aleluia. Não sei nem por que eu disse isso, mas vamos lá. Qual que é a notícia? A notícia que os pastores receberam é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O sinal, então, do local. O sinal do local é importante. Nada está na Bíblia por um acaso. Até um ponto e uma vírgula está ali por um propósito. Os números estão ali por um propósito. Os nomes estão ali por um propósito. As cidades estão ali por um propósito. E Belém, Efrata, está ali por um propósito. Belém significa casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão para que você fosse alimentado. Mas Efrata significa duas coisas. Primeira coisa, ela significa cinzas. Cinzas. Uma palavra tem dois significados. Pastor, como assim uma palavra tem dois significados? Por exemplo, você tem manga na sua camiseta? Quantos aqui já comeram manga? Uma palavra não tem dois significados? Em português? Em hebraico também uma palavra tem dois significados. No caso, Efrata significa cinzas, mas também significa o quê? Frutífero. Jesus nasceu na cidade de Belém, casa do pão. Mas nasceu na cidade de Belém, lugar de cinzas e lugar de frutificação. Pastor, por quê? Aqui eu vou ter que levar você ali para o livro de Levíticos e Êxodo. Em Êxodo nós vemos que o Senhor é representado por um cordeiro. Nós vemos que as famílias se reuniram ali para sacrificar o cordeiro. E elas pegam o cordeiro, um cordeirinho bonito. E sim, no 5º dia ele era sacrificado. E eles comiam dentro de casa esse cordeiro. Se alimentaram do cordeiro. E enquanto eles comiam do cordeiro e se alimentavam, o Senhor ia trazendo livramento sobre eles. A Bíblia fala que eles comeram, então o livramento veio. Foram salvos da destruição do anjo da morte. Mas mais tarde, nós vemos no livro de Levíticos, que ali é estabelecido que o cordeiro deveria ser sacrificado todos os dias, por causa do pecado. Nós vemos então que se faz um altar, o altar do sacrifício, que era mais uma churrasqueira. Mas aqui gosta de churrasqueira. Lá então era assado o cordeiro, que foi morto. Esse cordeiro foi morto, derramado o sangue dele, porque aquele cordeiro era uma figura de Cristo. Cristo é aquele que morreu, que é o cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados por meio do seu sangue. Ele foi sacrificado para que você tivéssemos vida. Esse cordeiro era colocado então para ser assado nesse altar. As suas entranhas eram queimadas. A coxa e o peito eram assados e comidos pelo sacerdote. A coxa fala de força. É o músculo mais forte do seu ser. Nós vemos então que enquanto você come do cordeiro, você é fortalecido. O peito fala de amor. Enquanto você come de Cristo, você recebe o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu a mim e a você o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Mas, depois que você queimava as entranhas, o que sobrava?
Depois que você queima algo, só sobra uma coisa: cinzas. O que são cinzas? Cinzas quer dizer o quê? Cinza quer dizer o quê, irmãos? Que não tem mais nada para queimar. Acabou. A maior expressão de cinzas na Bíblia está na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, no final, depois que ele tomou o vinagre, ele diz o quê? Está consumado. Cinzas. No lugar das cinzas, o que aconteceu? Frutificação. Hoje eu e você podemos receber a frutificação de Cristo, porque lá na cruz ele se fez cinzas, está consumado, não há mais o que ser feito. Vocês hoje podem ser salvos pela minha obra que foi completa ali na cruz do Calvário e não pode ser adicionada nada. Cinzas, cinzas, nas cinzas nasce a frutificação. Jesus então nasceu em Belém, Belém casa do pão, mas também Efrata, Efrata lugar das cinzas. Ele recebeu as cinzas, para que eu e você pudéssemos receber o quê? Frutificação. Eu não vou compartilhar o 7º. Ninguém falou nada, né? Não vou mesmo. Mas vou encerrar com isso. Na cidade aonde Jesus nasceu, lá é também aonde morreu a mãe de José e a mãe de Benjamim. A mãe de José e Benjamim, alguém lembra o nome dela? Raquel, nós temos uma Raquel aqui, ela está aqui hoje? Não. Raquel significa o quê? Cordeiro. A Bíblia fala que nesse local, que inclusive, não sei se você sabe, era onde eram preparados os cordeiros para serem sacrificados no templo. É onde Jesus nasceu, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi preparado por Deus para ser sacrificado pelo meu e seu pecado. Nesse local aonde Raquel morreu, ela morreu fazendo o quê? Dando à luz a Benjamim. No dia que Raquel, que significa cordeiro, deu à luz a Benjamim, ela chamou o Benjamim de quê? Benoni. Fala para o irmão que está ao seu lado, Benoni. Esse não é o seu nome, fala para ele, esse não é o seu nome. Benoni significa amargo. Benoni não é um bom nome. E esse nome ela deu ao seu filho, que mais tarde, Jacó, mudou o nome para o quê? Benjamim. Benjamim. Benjamim, aconteceu algo na vida dele. Ele recebeu porção quíntupla de bênção. No lugar da sua tristeza, filho. No lugar da sua condenação. No lugar da sua morte. Nesse lugar terrível, Deus muda a sua história, muda o seu nome e te faz alguém frutífero, 5 vezes mais. Nós vemos que a mãe de Benjamim, que significava cordeiro, morreu, dando a luz a ele. Da mesma forma, o Cordeiro de Deus morreu, para que eu e você hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o verdadeiro Natal. Aleluia. Glória a Deus. Pode apagar as luzes. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala que Benjamim achava que José havia morrido, porque José foi vendido pelos seus irmãos. Olha aqui para mim. José foi vendido pelos seus irmãos, e os seus irmãos anunciaram ao seu pai que ele havia morrido. Mas mais tarde, nós vemos que Benjamim encontra com José, e quando ele encontra com José, ele tem uma porção quíntupla. Ele é 5 vezes mais abençoado que os seus irmãos. Isso aqui é uma figura daqueles que não só experimentaram da morte do Senhor Jesus Cristo, mas experimentam dele hoje ainda, na sua ressurreição.
Se você experimenta do Cristo ressurreto hoje, você é como Benjamim. E o Senhor serve você à mesa 5 vezes mais. Bênção quíntupla sobre a sua vida. Por isso eu profetizo sobre você agora, que está se relacionando com o Cristo ressurreto, que no seu trabalho, na sua casa, nos seus filhos, no seu ministério, nas suas finanças, na sua vida espiritual, você tem uma bênção quíntupla hoje sendo liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus.